Estamos de volta aqui com o nosso AgroB e abraçando a você que está acompanhando a gente agora em Uberaba, Uberlândia. Falava de Uberaba e Uberlândia dando o exemplo agora há pouco sobre o feijão, carioquinha, né? Pois é. Um abraço também para você que está em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, você que está acompanhando em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Capital Mineira e toda a região metropolitana, também do 527, claro, HD e 9 analógico, youtube.com/canal Viver Brasil para você que está acompanhando pela internet. Quem está com a gente aqui hoje é o Fábio Aurélio Martins, que é pesquisador da EPAMIG. Ô, Fábio, você está falando, nesse momento, eu sei que você circula aí, né, em vários municípios. Neste momento, você está falando de qual município? Estou aqui no campo experimental da EPAMIG em Lavras, onde fico sediado. Ah, sim. Hoje você tá no trabalho de escritório, né? No trabalho mais interno, né? Mas, às vezes, toda vez que eu vou ligar para o Fábio está indo para um campo, está em outra, é uma luta muito grande. Eu queria muito que você explicasse, Fábio, qual que é o papel hoje que a EPAMIG tem nessa relação com os produtores para a melhoria dos feijões, inclusive do feijão como um grão, tendo agora 4 novas cultivares através de uma pesquisa justamente com a parceria com a Universidade de Lavras, né? Uma pesquisa para o feijão em Minas Gerais em diversas frentes, né? Temos um convênio, né, um acordo de cooperação técnica que é desenvolvido em parceria com a Embrapa, a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Viçosa, onde são montadas diferentes linhagens, né, para lançamento de cultivares de feijão. Então, nós lançamos cultivares de feijão carioca, de feijão jalo, feijão rajado, feijão roxinho, né, diversos tipos de feijão. E a busca sempre é por materiais que sejam mais produtivos, permitindo que o produtor rural obtenha maior renda, produtos que tenham boa qualidade culinária, que atendam o interesse do consumidor, né? Produtos cultivares que tenham maior tolerância, resistência às principais doenças, que o produtor possa produzir de forma mais sustentável, fazendo um uso racional de agrotóxicos, né, sem exageros, dentro daquilo que é recomendado. Além disso, nós da EPAMIG também desenvolvemos experimentos no que diz respeito ao manejo do feijoeiro, espaçamento, né, densidade de plantio, época, adubação. Nós temos um trabalho muito interessante com a biofortificação agronômica, onde a gente faz a aplicação, através de fertilizantes via solo e foliares, de nutrientes de interesse, como é o caso do selênio, zinco e iodo, buscando produzir um feijão que seja mais nutritivo para o consumidor final, né? Porque o feijão, juntamente com o arroz, é uma base alimentar do brasileiro e é uma forma muito interessante de você conseguir levar nutrientes que seriam mais restritos à alimentação da população, porque estariam presentes em produtos caros, como castanhas, frutos do mar, carnes, né? Então, esse é o objetivo da biofortificação agronômica. Muito legal. E por falar nessa questão de nutrientes, uma coisa que tem sempre uma dúvida é sobre a forma de preparo do feijão, ou melhor, o pré-preparo, né? É preciso deixar o feijão de molho antes de cozinhar? A gente separou aqui um VT da EPAMIG, onde um pesquisador explica para a gente, e aí, será que perde os nutrientes? Vale a pena? Vamos acompanhar. Eu me chamo Cláudio Facion, sou pesquisador, engenheiro agrônomo da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG. Hoje estou aqui no campo experimental da EPAMIG Risoleta Neves, em São João del Rei, Minas Gerais. Dentro do projeto Ciência Móvel, nós vamos dar uma dica sobre o feijão. Para o consumidor, quando ele vai preparar o feijão, há sempre uma indagação se devemos colocá-lo de molho antes do cozimento ou não. Como nós sabemos, muitas donas de casa já fazem isso, para reduzir o tempo de cozimento ou de cocção do feijão. Porém, a ciência já comprovou que o feijão possui alguns compostos, como fitatos, taninos e lectina, que são compostos considerados antinutricionais, ou seja, que consumidos em excesso pode trazer algum prejuízo para a saúde humana.
Além desses compostos, existem também os oligossacarídeos, que causam a famosa flatulência ou formação de gases no intestino. Portanto, quando colocamos o feijão de molho e eliminamos essa água, nós estaremos reduzindo o tempo de cocção do feijão ou de cozimento, como também estaremos eliminando estes compostos considerados como os fatores antinutricionais. Por isso que é prudente colocarmos o feijão de molho antes do cozimento. Poderemos perder alguns nutrientes quando eliminando essa água? Sim, mas nada que influencie no poder nutricional do feijão. Legal, né? A gente está fazendo uma volta aqui no feijão. Fábio, essa dica aí de colocar ou não feijão de molho, isso já é tradicional na culinária mineira, né? A gente já faz isso independente dessa informação se perde ou não nutrientes. Então, de certa forma, a forma que a gente prepara o feijão, melhor dizendo, a gente tem que fazer com que ele não perca o nutriente, que é o nosso principal alimento, né, no dia a dia, né? É a nossa fonte de proteína primordial, a fonte de proteína que tem o menor custo, principalmente nesse período de crise, onde as carnes estão realmente com um preço elevado, e que tem uma combinação com o arroz muito interessante em função dos aminoácidos. Os aminoácidos presentes no arroz se complementam com os aminoácidos presentes no feijão. E você disse aí que todo mundo faz, mas outro dia foi curioso que eu vi que umas merendeiras, né, aquele pessoal que trabalha nas escolas, eles estavam reclamando com o técnico da Emater quando o feijão chegava, do ponto de vista delas, mais velho, né? Mas mesmo aquele feijão que já foi colhido há algum tempo a mais, essa estratégia de deixar o feijão de molho facilita muito a cocção. Então é muito interessante usar essa técnica, né? Quem não utiliza, que passa a utilizar, tem só vantagens. Interessante, muito, muito legal aí. O pessoal vai reclamar também de tudo, né? Se vier de um jeito que reclama, é complicado. Agora, o detalhe, Fábio, é que a gente até falou isso da oportunidade que a gente teve reunido, né? O pesquisador da Embrapa também participou com a gente naquele programa sobre o arroz. A gente discutir isso aqui sobre o arroz e vale também a gente destacar devido ao feijão. O brasileiro ele foi melhorando um pouco mais a qualidade de vida, o poder aquisitivo, e de repente o arroz e o feijão, que é essa dobradinha que eu chamei a atenção logo no início, né? 10 em cada 10 brasileiros preferem feijão, teve música de carnaval, Gonzaguinha e tudo mais. Agora, hoje o feijão, ele, ao contrário do arroz, ele perde menos espaço para outros produtos, ele continua sendo ainda muito forte, porque o arroz a gente sabe que ele andou perdendo um pouco de espaço para o macarrão, né, para outras massas. O feijão, ele continua ainda na liderança? No cenário pré-pandemia, nós tínhamos uma estabilidade com tendência à redução, uma leve redução. A gente percebeu que o estilo de vida vinha mudando, as pessoas vinham se alimentando cada vez mais fora de casa, e também com a melhoria das condições financeiras da população, as pessoas acabavam tendo acesso a outras fontes nobres de proteína. Aquela história, né? O pessoal que come no self-service acaba diminuindo um pouco no arroz e no feijão para colocar outros pratos que, afinal de contas, eles vão estar pagando lá o mesmo preço pelo peso do alimento, né? Uhum. Entretanto, os números indicam que durante a pandemia houve uma forte recuperação do consumo desses alimentos que são primordialmente preparados em casa, como é o caso do arroz e feijão. Agora, como nós vamos viver o que a gente chama desse novo normal, né, a gente vai precisar averiguar qual vai ser a realidade que se apresenta. Mas o cenário pré-pandemia realmente era esse, de uma tendência de estabilidade com uma leve tendência à diminuição no consumo. Fábio, você falou aí agora, né, do carioquinha, né, que é o feijão preferido na região, né, sudeste do Brasil e tudo mais. Apesar de que, de certa forma, alguns estados ainda, né, têm uma predominância de outros tipos de grão. E eu vou falar agora de um feijão que é o feijão mangalô. Feijão que muitas vezes a gente até passa despercebido se é mesmo um feijão.
e tem uma explicação por isso, que ele tem até um apelido bem curioso. Vamos acompanhar. Hoje eu vou falar para vocês sobre as várias formas de utilização do feijão mangalô, conhecido também como orelha de padre, orelha de turco ou ervilha de pobre. O primeiro estágio de desenvolvimento das vagens do feijão mangalô é de vagens verdes, né? E a gente pode consumi-la desde que elas são muito pequenas até quando os grãos estão começando a se formar, mas ainda conseguem cozinhar apenas num refogado, não precisam ser fervidos tantas vezes para ficarem cozidos. Ela pode ser consumida inteira, preparada ao alho e óleo, por exemplo, como a ervilha torta, ou pode ser picada e refogada com ovo ou com outras hortaliças. O próximo estágio de desenvolvimento da vagem é o de grãos verdes. Neste estágio, a vagem em si está muito fibrosa e não serve para consumo. Então, o que nós consumimos são os grãos verdes. Eles podem ser consumidos somente cozidos. A água de fervura deve ser jogada fora umas 2 vezes, porque todos os feijões são tóxicos, né? Então, ferve, joga água fora, ferve, joga água fora. E depois você pode aproveitá-lo em saladas, em outros pratos cozidos, numa farofa de feijão verde ou num ensopado de feijão verde. O último estágio de desenvolvimento da vagem do feijão mangalô é a de grãos secos, né? Quando os grãos estão totalmente secos. O ideal é colher quando a vagem está com esta cor, antes que a vagem escureça por causa do ataque de fungos. E aí nós vamos ter os grãos secos, que são como feijões. Só que eles têm que ser fervidos umas 2 ou 3 vezes com a água sendo descartada. E aí você pode preparar uma deliciosa farofa de feijão seco, né, um tropeiro, né, ou um feijão, só que ele não engrossa o caldo, ele é um grão mais seco que o feijão comum. Por isso é bastante apropriado para a preparação de farofa ou de tropeiro. Ô Fábio, o apelido que eu mais gostei foi ervilha de pobre, né? É bem diferente, né? Agora, o detalhe é que muitas pessoas, ao se depararem com esse feijão num self-service, não vai perceber que é feijão, né? Pelo que conhece, né? Na verdade, a nossa colega Isabel, ela é uma grande pesquisadora e trabalha com o que eles chamam de alimentos não convencionais, né? Os punks, né? E é muito importante entender que há uma infinidade de leguminosas, né, que podem ser utilizadas como alimentos. Às vezes a gente fica preso no cotidiano apenas a consumir o feijão comum, torna a nossa dieta um pouco mais pobre, né? A gente pode ter acesso a outros sabores, outras texturas, né? E há fatores nutricionais tão interessantes quanto o feijão. Obviamente, o feijão mangalô, ele teria um pouco mais de dificuldade de se tornar um alimento consumido no dia a dia, porque, como você mesmo viu, é um pouco mais difícil produzir, né? Você fazer o alimento ali, você tem que ferver várias vezes, então gasta um pouco mais de gás, não é um alimento tão prático para o dia a dia quanto o feijão comum. Mas há uma tendência muito forte, e essa é uma tendência mundial, de valorizar o que eles chamam de pulses. Os pulses são as leguminosas de grão seco. Aí entra lentilha, ervilha, grão de bico, né? O feijão calpi, outros tipos de feijão, fazelos lunatos, não só fazelos vulgares, que é o feijão comum. E são alimentos que são muito saudáveis, eles têm uma proteína diferenciada e que promove realmente saúde no ser humano. Que legal! Ô Fábio, eu só tenho a agradecer a gente ter feito essa volta aqui no Feijão, contando um pouquinho da história, apresentando um pouco da questão social também, por que não? E agradecer a Epamig por todos esses materiais que a gente pôde utilizar aqui, agradecer a sua presença. Sei que a sua dinâmica aí é corrida, porque todas as vezes que eu vou mandar uma mensagem para a gente marcar, você está num campo, mas sempre solícito com a gente, assim como todos aí da Epamig. Quero te agradecer e aí agora a gente fechou o ciclo, arroz e feijão, esse ciclo tão importante e sucesso, e que mais e mais pesquisas aconteçam com esse nosso grão tão importante, nesse grão de ouro.
Fabiano, eu que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade. Eu acho genial esse formato do programa de vocês, que dá a oportunidade de a gente transmitir as informações de forma descontraída, leve, que é bem recebida pelo telespectador, né? E eu queria te pedir a gentileza, né? Eu vou aqui abusar um pouco do espaço, vou convidar as pessoas, porque estará se realizando no próximo dia 20 de abril, no Campo Experimental da EPAMIG Lambari, o nosso dia de campo de grãos da EPAMIG, né? E lá as pessoas terão a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre feijão, sobre trigo, sobre arroz, soja para alimentação humana. Inclusive o colega Cláudio Egon estará lá falando sobre sementes, falando sobre a possibilidade de cozinhar feijão, não é? Teremos outros colegas lá tão capacitados quanto, transmitindo informações relevantes para os produtores rurais. Então, agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, estamos sempre à disposição, tá? É uma satisfação para nós da EPAMIG podermos transmitir aquilo que a gente desenvolve, trabalha com tanto afinco para a sociedade mineira e brasileira. Ô Fábio, se você não chama, eu ia ficar muito chateado, viu? Porque eu ia quase que passa batida, ainda bem você lembrou. A gente não poderia deixar de fazer esse convite. Aliás, era para ter feito a abertura aqui do programa, já chamando, mas foi ótimo você se lembrar que aqui você está em casa também, aqui no nosso AgroB. E a gente vai embora com o nosso programa no dia de hoje, mas te agradece demais pela audiência e a gente volta amanhã. Valeu!